Muito bom. Vamos lá para mais uma aula que nós iremos começar. Estamos pontual? 5 minutos atrasados. Não pode entrar atrasado. Não podemos entrar atrasado. Muito boa noite a todos e a todas que estão aí. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? É claro que alguns não vão falar que está tranquilo porque está aí na linha de frente, né? Está na linha de frente das intercorrências, seja na unidade básica, seja no ambulatório, seja no hospital, independente do nível que você está, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu estou acompanhando aqui o chat, então sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos tratar de um dos assuntos que eu muito gosto de falar. Eu estou olhando aqui para a direita porque eu vou acompanhando o chat. Eu tenho que ir acompanhando o chat com vocês, tá? Se vocês puderem, coloque os nomes de vocês no comentário, tá? Coloque o nome. Se é de São Paulo, se é de Minas, Goiânia, enfim. Coloque os nomes aí para que eu possa ir sintonizando, por favor, tá? Se você está na linha de frente, quiser colocar também as dificuldades que de repente está enfrentando, não tem problema nenhum. Vocês vão ver que a todo momento eu vou estar aqui olhando para vocês, mas também vou acompanhando o chat aqui de um lado, vou acompanhando ali mensagens do outro telefone no outro. O mais importante é que vocês que estiverem aqui comigo consiga, durante essa aula, que seja um momento bem bacana, no qual vocês consigam ter, primeiro, vários insights para que vocês possam desenvolver com as suas equipes. Segundo, que vocês consigam absorver o máximo de conhecimento, tá? E terceiro, que você consiga, de uma forma muito lúcida, pensar e imaginar como você vai colocar em prática na sua unidade, no seu serviço, tá? Então, por favor, coloque aqui o nome. Se você é de São Paulo, não é de São Paulo, da onde que você é? Por favor, coloque aí. Eu ainda não estou vendo nenhum comentário. Eu acredito que ninguém deixou o nome ainda. Pode ser isso também, né? Vamos ver. Alguém deixou comentário, alguma coisa? Eu não estou vendo. Se você deixou algum comentário, por favor. Está falando que tem 5 mensagens aqui, mas eu não estou conseguindo visualizar. Não estou vendo. Eu não estou vendo as mensagens. Mas não tem problema. O importante é que vocês estejam aqui comigo. O Guilherme está aqui. O Guilherme faz parte do IBEC. Você que não conhece o IBEC ainda, o IBEC é o Instituto Brasileiro de Educação Continuada, um instituto no qual eu tenho muito carinho, orgulho de fazer parte, faço parte do corpo docente, ministro aula nas turmas de MBA, nas turmas de qualidade, também nas turmas de UTI, urgência e emergência, cardiologia, oncologia, gestão e dentre outros. Então, você seja muito bem-vindo, você que me conhece não conhece o IBEC, você que conhece o IBEC e não me conhece, muito prazer, tá? Agora eu tô vendo, ó, o Rafael Santos colocou ali, ó. Então eu não estava acompanhando. Olha lá, o Rafael Santos, boa noite, professor. Muito bem. A Daniela também colocou ali, ó, Daniela Melo, perfeito, ótimo, muito bom. Pode ser também porque tem um delay, acaba tendo um pouco de atraso. Eu acabo falando aqui depois de um tempo que vocês recebem a mensagem e por isso que acaba demorando um pouco, tá? Então, eu vou precisar que vocês vão me sinalizando, tudo bem? Vocês vão me sinalizando quando de repente você não entendeu alguma coisa, só colocar no chat, não entendi, não estou conseguindo compreender, que eu rapidamente... o Rafael... seu aluno da Anhanguera. Rafael, muito obrigado pela participação aí, viu? É o Rafa Militar, é isso?
Então, por favor, sinalize no chat a dúvida, a dificuldade. De repente eu falei de um ponto, que é um ponto que você está encontrando desafio dentro da sua unidade, não tem problema, você pode, escreve aí, coloca esse desafio e eu vou ler aqui o chat, vou responder, tá? De uma forma muito dinâmica, vamos fazer de tudo para que seja o máximo de dinâmico essa nossa aula, que vai tratar de um tema de competências ao enfermeiro e mercado, ou seja, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige do enfermeiro muito mais do que conhecimento, né? Muito mais do que conhecimento. Ele exige do profissional enfermeiro competências. E aqui hoje vocês vão entender e compreender que competências é o resultado do quê? Existem tipos de competências? Eu consigo desenvolver competências? Todo mundo tem ou não tem competências? Enfim, tá? Isso aí, ó, ele colocou, Rafael Militar. Muito bom. Muito bem, nós temos um grupo muito grande que está aqui, que vai entrar nessa nossa aula. Muitas pessoas me deram feedback, pessoas de outros lugares, de outros estados me deram feedback falando que entraria depois do horário. Então, vai ficar essa live aí, essa live não, né? Essa aula vai ficar, tá? Vai ficar gravado para vocês aí. Então, por favor, qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem ir colocando aqui para mim, não tem problema nenhum. Então, nós vamos começar, tá? Nós vamos começar e eu quero começar falando especificamente nesse slide. As competências que o mercado mais exige do enfermeiro. E aí, é aquele lance. Será que a faculdade de enfermagem, a faculdade na qual você que está aqui formou com 4 anos, ou você que formou fazendo uma faculdade de 5 anos, será que a faculdade está ou formou ou vai formar as competências que o mercado vai exigir de você? Porque quando você faz um curso, o que você espera é que a faculdade tenha lapidado, tenha trazido, tenha embutido o máximo de conhecimento em você, para que você possa, inclusive, em alguns momentos, ter desenvolvido durante a faculdade algumas competências. Mas será que a faculdade hoje ela tem o papel de desenvolver algumas competências no aluno, né? E depois, posteriormente, no egresso, ou seja, aquele que sai da faculdade, aquele que é enfermeiro? Será que a faculdade tem essa condição? E o melhor, será que a faculdade está conseguindo formar aquilo que o mercado precisa? Essa é um outro questionamento, né? O mercado forma aquilo que de repente a faculdade forma aquilo que não necessariamente o mercado absorve. E muitas vezes você acaba formando, é recém-formado, e aí o mercado pega e fala assim para você: mas você é recém-formado, você não tem experiência. Não é assim? Mas por que o mercado faz isso? Poxa, o cara acabou de sair da faculdade. Poderíamos pensar o seguinte: se ele acabou de sair da faculdade, poxa vida, o cara tem muito conhecimento, o cara tem muitas habilidades, né? Aí falta um pouquinho do que nós chamamos das atitudes, né? E aí, competências tem muito a ver com conhecimento, tem muito a ver com habilidades, mas também tem muito a ver com atitudes, tá? Eu não sei se eu deveria, se eu preciso fazer isso, tá? Eu não sei se eu preciso fazer isso, mas eu vou fazer. Me apresentar de uma forma muito breve. Eu sou enfermeiro, tá? O meu mestrado ele foi na área de reabilitação e inclusão social, tá? Ele foi na área de reabilitação e inclusão social. E a minha especialização foi na área de gestão em enfermagem, gestão em saúde, no qual eu acabo trabalhando por toda a minha trajetória profissional com esse pilar dentro da área de gestão, né? Consultoria, treinamentos, cursos na área de gestão. Tenho uma expertise aí na área de gestão, liderança, e por isso que eu acabo atuando mais neste segmento. E aí, eu acabo estando muito próximo de gerentes, de coordenadores, de supervisores, das pessoas que têm ali o poder para a contratação. A pessoa que tem a condição de repente, estar ali e contratar uma pessoa. E é claro que quando eu vou levar um treinamento para o hospital, quando eu vou ali levar uma palestra, uma consultoria,
é claro que eu sempre quero saber o que está faltando para o mercado de trabalho, o que está faltando do profissional, ele está saindo da faculdade, ele está saindo da faculdade sem o que ele precisa. Então eu acabo buscando isso com as pessoas nas quais eu estou. Eu tenho uma formação em coaching, uma formação também em analista comportamental, na qual eu utilizo tudo para lapidar as ferramentas, os instrumentos para trabalhar com equipes, tá? Muito bem, muito bom. O Laércio, ele é professor no IBEC, como eu acabei de falar. O Laércio é professor no IBEC, Muito bom, Rafael. Deixa aí. Oi, Bruna, seja bem-vinda, boa noite. Deixa aí, viu, Rafael, essa pergunta que, terminando esse slide, eu já vou responder essa sua pergunta aí. Muito boa, inclusive. Eu sou professor no IBEC, como eu falei para vocês. Eu sou professor no curso de medicina e também no curso de enfermagem da Anhanguera. Então, tem duas faculdades que na graduação eu dou aula. E na pós-graduação, eu acabo, além do IBEC, estando em outras faculdades, outros institutos também. E tenho aí um cargo de diretor na LN Educação, cursos e treinamentos, consultoria, dentre outros, na qual eu me dedico também muito tempo para isso, inclusive. Trabalho com equipes, trabalho com planejamento estratégico, também trabalho com a parte de recrutamento. Então, muitas vezes as pessoas acionam o Laércio, outras vezes acionam a LN. A LN é uma empresa, o Laércio é uma pessoa. Então, muitas vezes as pessoas acionam a empresa solicitando ali a lapidação ou solicitando ali a indicação de algumas pessoas para assumir algumas vagas. E aí, o que me deixa um pouco assustado é isso. O que me deixa assustado é que muitas vezes a instituição ela acaba tendo um perfil do qual ela quer, ela desenha o perfil que ela quer, e aí você manda a pessoa que tem aquele perfil, e é o que eu vou trazer nessa aula aqui de hoje, só que o perfil que a pessoa tem, que é o perfil técnico, não é, infelizmente, o que mantém essa pessoa lá dentro. Né? Por quê? Porque faltou um pouco mais, que eu vou falar aqui, acho que é o terceiro ou quarto slide. Tá? Faltou um pouco mais. Então, é por isso que eu gosto tanto de falar sobre as competências que o mercado exige, por isso que eu acabo desenvolvendo as minhas pesquisas voltadas para competências. Por quê? Porque ter o conhecimento somente não vai te fazer muita coisa. Tá? Nós conhecemos pessoas fantásticas, pessoas brilhantes, que têm muito conhecimento e que você só vai conseguir saber que essa pessoa tem esse conhecimento o dia que de repente você senta para conversar com ela. Porque ela não consegue se apresentar, por exemplo, com tanto conhecimento aquele, ela não consegue se apresentar, ela não consegue fazer com que as pessoas que estão em torno dela saibam, tenham conhecimento que ela tem, aquilo tudo de conhecimento, tá? Muito bom, eu faço parte do CONIC. O CONIC é comissão, é um congresso, tá? Primeiramente, é um congresso nacional de iniciação científica. Então, eu sou professor membro da avaliação de alguns trabalhos. Também sou membro do Conselho Científico da revista Enfermagem Atual, que está ligado à SOBENF, tá? A Sociedade Brasileira de Enfermagem, Feridas e Estética. Sou parecerista pela editora Abril, ou seja, a universidade, por isso que eu acabo trazendo aqui uma expertise, porque eu conheço o currículo das universidades, pelo menos 90% das universidades do Brasil, que são chamados de diretrizes curriculares nacionais, porque eu faço parte de uma comissão que avalia esses currículos de universidades. Então, eu não tenho só uma expertise para avaliar o currículo do profissional, também a expertise de trabalhar com currículos de universidades. E muitas vezes a gente consegue entender porque algumas universidades lá no Nordeste, ou algumas universidades Centro-Oeste, ou umas universidades do Sudeste têm mais ou têm menos pontos a melhorar ou pontos positivos comparado uma a outra, tá? E eu tenho uma experiência aí um pouquinho mais de 13 anos na área de gestão, na área da educação e dentre outros. E antes de nós começarmos a falar sobre este slide, o Rafael colocou aqui uma pergunta seguinte. Oi, Denise, boa noite, tudo bem? O Rafael colocou conhecimento ou experiência? O que mais um recrutador exige? Perfeito! Nós precisamos primeiro, Rafa, alocar, tá? Alocar. Alocar o quê? Porque o conhecimento, tem gente que tem muito conhecimento,
Porém, o conhecimento que ele não tem a experiência. Essa experiência nós podemos jogar ela dentro da habilidade, tá? Eu quero até fazer aqui, se vocês conseguem me acompanhar aqui, olha só. Deixa eu puxar um pouquinho só mais a lousa para cá. Acho que vai ficar muito bom para vocês enxergarem aqui, ó. Conseguem enxergar o que eu escrevi ali? Olha lá, ali está escrito o seguinte, ó. Chá, né? Chá. O que é o chá? O chá nada mais é do que o conhecimento, a habilidade seguido das atitudes. Atitudes. Conhecimento, habilidade e atitude. Quando o Rafa faz essa pergunta, o conhecimento ou experiência, o que mais o recrutador exige, o conhecimento ele está aqui, ó. A experiência vai estar aqui nas habilidades. E aí você precisa apresentar isso para ele, para o recrutador ou para alguém, através da atitude. Então, quando nós falamos o conhecimento, a habilidade e a atitude, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a habilidade, que aí pode ser a experiência, habilidade com aquilo de trás para frente, de frente para trás, mas eu preciso também ter atitude. E aí o mais interessante é que tudo isso chega aonde? Chega no que nós chamamos de competências. As competências, elas são resultados do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, Rafa, respondendo a sua pergunta, acredito que de uma forma tranquila para se compreender, o mercado hoje ele exige as competências, ou seja, a experiência com o conhecimento. Mas ele quer ver isso de alguma forma, por isso que às vezes tem uma dinâmica lá para identificar o quê? A atitude, para identificar a atitude que você tem sobre, tá? Depois só me responde se ok e nós vamos passar para o próximo slide porque eu vou voltar de novo nisso aqui. Muito bom, olha só que interessante, a Lei 7.498, a Lei 7.498 de 1986, ela fala o seguinte, que o enfermeiro, ele tem como competência legal um tripé, uma tríade de ações, tá? Ele dá ali um tripé, uma tríade de ações, tá? E qual seria esse tripé, essa tríade de ações? Esse tripé, como competência legal, ele acredita o seguinte, o profissional, ele sai da faculdade, o enfermeiro, ele sai da faculdade com uma competência legal de atuar no eixo da assistência, no eixo da educação e no eixo da gestão, tá? Então, quando nós falamos, o enfermeiro ele sai da faculdade com a competência legal de atuar no eixo assistencial, isso. Ele pode trabalhar, por exemplo, dentro da unidade básica, no nível primário, ele pode trabalhar dentro de um ambulatório, ele pode trabalhar dentro de um hospital, ele pode trabalhar dentro de um centro de especialidade, ele pode trabalhar num hospital de referência, tá? Ele pode trabalhar no centro cirúrgico, na UTI. O enfermeiro tem a competência legal de atuar no eixo assistencial numa gama de áreas. Tá? De acordo com o próprio Corém, são mais de 43 áreas para o enfermeiro se desenvolver nas especialidades. São mais de 40 áreas para a especialização. Depois tem um outro eixo, que é o eixo da educação. Tá? O eixo da educação. Ações educacionais, educativas. Que aí o enfermeiro ele pode ir para a área de ensino, ele pode ir para a área de pesquisa, ele pode ir para a área de extensão, tá? Ele pode ser um professor universitário, por exemplo, eu sou um professor, né? Ou ele pode estar como um professor apenas, aquelas pessoas que falam que eu fico pé da vida, que muitas vezes falam assim, Laércio, arruma umas aulinhas para mim lá, né? E fica um ano e depois vai embora. E fala que prefere ficar no plantão, porque é claro, porque estar professor é uma coisa, ser professor é outra. Né? Porque o cara acha que ele vai ficar rico sendo professor, que ele não vai precisar montar a aula, que ele não vai precisar... Enfim. E depois tem um terceiro eixo, que é o eixo gerencial, o eixo da gestão. Então o que o Laércio está falando aqui para aqueles que chegaram agora? O Laércio está falando
que, de acordo com o Conselho Regional e Federal de Enfermagem, a Lei do Exercício Profissional dispõe sobre a regulamentação do exercício da prática do profissional enfermeiro. E que esse tripé ele pode ser em ações assistenciais, educativas e gerenciais. E nas ações assistenciais, em todos os âmbitos que tem ali o profissional, a necessidade do profissional de enfermagem. Na educação e na gestão também. Laércio, você está me falando que o enfermeiro ele tem a capacidade de sair da faculdade e assumir um cargo de coordenador, de supervisor? Sim, ele tem. Ele tem a competência legal. Agora, se ele vai ter, voltamos aqui naquilo que o Rafael me perguntou, se ele vai ter as competências, ou seja, o conhecimento, a habilidade, a atitude, esses três juntos formam as competências. Eu não posso acreditar, eu não posso falar que uma pessoa com conhecimento que ela tem competência. Bem como uma pessoa com atitude ter competência. Não sozinho, isolado, não. Eu preciso, para ter competências, que isso seja o resultado de conhecimento, de habilidade e de atitudes. Competências é isso. É o resultado de conhecimento, habilidades e atitudes. Portanto, a lei do exercício profissional, ela deixa claro que o enfermeiro possui a competência legal para assumir o quê? Um cargo gerencial. O que vai acontecer é que muitas vezes, dentro dessa competência legal, pode ser que o que mais ele precisa, que é uma competência gerencial, ele pode não ter, que é o que nós vamos falar agora, tá? Pode ser que ele não tenha. Da mesma forma, por exemplo, o cara quer ser professor. O conselho falou que ele pode sair da faculdade e ser um professor. Perfeito. Ele tem a competência legal para a área da educação, mas ele não tem a competência da oratória. Ele tem a habilidade da comunicação, mas ele não tem a competência da oratória. Lembrando, para eu ter a oratória, eu preciso ter o conhecimento sobre os tipos de comunicação, tom de voz, gesticulação. Eu preciso ter habilidade, experiência que o Rafa pontuou aqui. Eu preciso ter essa experiência e eu preciso ter atitudes. E aí gera as competências, tá? Vindo um pouquinho aqui para o chat, muitas pessoas chegaram depois, tá? Muitas pessoas chegaram depois. Todos esses que forem chegando depois, muito boa noite a todos vocês. Provavelmente vocês devam ter perdido alguma parte aí, mas não tem problema. Você daqui para frente pegue, que vai ser muito legal, está sendo muito bacana. Deixe as suas dúvidas no chat, porque eu quero ir tirando as suas dúvidas. Não adianta nada você participar dessa aula, aprender um tema bacana e ter as dúvidas, não sanar essas dúvidas. Tudo bem? Muito bom. Agora, quando nós pensamos em... Eu preciso deixar isso aqui, ó, esse slide. Eu vou trabalhar com esse slide. Quando eu penso em competências, mercado, quais são as competências que o mercado exige? O enfermeiro, ele vai atuar dentro de um eixo. Eu vou aumentar um pouco mais a minha câmera aqui, só para que fique mais fácil para vocês observarem. Dentro de um eixo da estrutura, como vocês estão vendo no slide, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Deixa eu apagar um... Ó, dentro do eixo da estrutura. O que seria essa estrutura, Laércio? Essa estrutura aqui vai ser a cultura organizacional, vai ser toda a parte regimental da instituição, a estrutura, ou uma organização social, uma OS, ou uma instituição particular, um hospital particular, ou uma instituição pública, você que é um funcionário público, você vai estar inserido dentro de uma estrutura. Tudo bem? Tá? Então, a estrutura é importante, Laércio. A estrutura é muito importante. Mas a estrutura, ela não é mais importante do que os processos. E os processos, ele tem a ver com o quê? As competências têm tudo a ver com processos. Quando nós falamos de competências, tem a ver com processos. Então, quando você pensa assim... Como que os enfermeiros estão avaliando?
quando você vai no processo seletivo, o recrutador ali do outro lado, um coordenador, um supervisor de enfermagem, ele pergunta para você, você tem experiências? Aí você vai dizer sim ou não, enfim. Como que você acredita que deva ser a melhor forma para mudar um colaborador de unidade? Ou qual é o melhor insight ou a melhor possibilidade ou forma para se desligar alguém? Ou ainda, como que eu consigo fazer um desenho de cargo? E aí, eu acredito que deste grupo que está aqui me acompanhando, alguns podem ter ficado aí com essa dúvida. Eu não saberia o que responder. Provavelmente, você pode ter ficado com essa dúvida. Eu não saberia o que responder, né? E aí a resposta deve ser qual? Eu devo gerenciar pessoas, dimensionar pessoas, desenvolver pessoas, avaliar pessoas por competências. Por competências. Voltando aqui, quem são as competências? O resultado do conhecimento, da habilidade e da atitude. Não adianta aquele meu colaborador que ele se esforça ao máximo para ficar dentro da UTI. Ele tem muita atitude, mas ele não tem habilidade para a UTI e ele não tem o mínimo de conhecimento possível. E como que eu verifico tudo isso nele? Através de uma avaliação de desempenho, que está onde? Nos processos. Está aí no slide. Nos processos. Então, hoje, por que as competências são tão cobradas? Porque hoje só se trabalha gestão de pessoas por competências. Avaliação de desempenho, ela tem que ser feita por competências. Dimensionamento por competências. Direção ou desenho de cargo por competências. Então, dentro da estrutura, processos e resultados que estão aí, quando você atua numa... Tô vendo que o chat tem pessoas pontuando ali, pode deixar, pode mandar pergunta, eu já vou responder. Quando você atua dentro de uma instituição na qual os seus resultados eles estão sendo resultados negativos ou positivos, olha só, você atua numa instituição na qual os resultados eles são negativos ou positivos. Esses resultados, eles são negativos ou positivos em decorrência dos seus processos. Então, Laércio, você está querendo me dizer que todas as vezes que eu vou gerenciar, eu tenho que me atentar que os meus resultados, eles podem ser desfavoráveis ou favoráveis, e esses resultados sempre vão ser relacionados aos processos. É isso que você está querendo dizer? Me sinalizem aí se voltaram ou não voltaram, se está tudo ok. Mandem no chat aqui para mim, por favor. Infelizmente, a gente está usando uma plataforma que é uma plataforma que o mundo tem acesso, e hoje todas as plataformas está todo mundo usando por conta do nosso trabalho de forma remota, né? Então, eu acredito que todos já estão de volta aí comigo. Perfeito. Volto a falar, todos vocês que estão aqui, nós estamos usando o YouTube, ou independente se fosse o Zoom ou qualquer uma outra plataforma, o mundo está usando as plataformas. Então, nós temos que entender que em algum momento a internet no Brasil não é aquelas coisas, nós vamos fazer o nosso trabalho, tá? Perfeito, voltamos aqui. Perfeito, voltamos aqui. Obrigado aí pelo feedback todos. Então, quando você pensar as competências da minha equipe, eu trabalho no hospital público, professor. Você não conhece, eu trabalho lá no HGG, no Hospital Geral de Guaianazes. Você precisa ver a unidade que eu trabalho lá. Eu estou fazendo aqui uma observação, viu, gente? Não é que tem alguém aqui que trabalha no hospital. Não, não. Trabalho lá no hospital público, lá em Guaianazes. Você precisa ver minha unidade como está. Quando você pensa em querer fazer uma modificação, não queira mudar a estrutura. Pode ser que a estrutura que você vai mexer é SUS. SUS não dá para mudar. Algumas coisas você não vai conseguir fazer mudança. Então, o que você faz? Você tem que mudar os processos. Para que você tenha, olha só, para que você tenha resultados, que está aí no slide, positivos. Se hoje você está tendo resultados negativos, para você mudar esse cenário, você precisa mudar os processos.
Então os processos eu mudo de que forma? Mudando algum protocolo que você tenha, que é um protocolo já fadigado, um protocolo antigo que não deve ser mais utilizado. Mudando, de repente, um fluxograma que você tenha, um fluxograma de pessoas, ou um fluxograma de materiais. Mudando um fluxograma, alterando um fluxograma. Corrigindo um POP, um procedimento operacional padrão que você tenha. Tudo isso cai aonde? Em processos. No meio do slide aí, ó, processos. Tudo isso cai em processos, tá? Então, Laércio, você está me falando que competências não vai ter muito a ver com estrutura, ele vai ter muito a ver com processo. Sim! Vou pegar um exemplo aqui, ó, pegando você. Você como exemplo. Pegue você como exemplo. Se você pegar você como exemplo, muitas vezes você trabalha, está dentro da sua casa tem 3 cômodos, mais o banheiro. Tem 3 cômodos mais o banheiro. A estrutura. E aí você pega e acredita, você mora aí 4 pessoas, você acredita que uma casa maior, estrutura, que uma casa maior faria toda a diferença, né? Que vocês estariam mais soltos dentro de casa, que conversaria de uma forma diferente, as pessoas viveriam melhor, você teria uma melhor qualidade de vida, não é? Aí você faz o quê? Muda de casa, você vai e compra uma casa maior, não é? E aí você mudou a estrutura, mas não adianta. Se os processos, ou seja, se o relacionamento entre família é um relacionamento já distante, mesma coisa com a equipe, analogia, fazendo uma analogia, mesma coisa com a equipe. Então, você está numa casa, comprou uma casa maior, mudou para uma casa maior, acreditando que se você não mudou os processos, a forma de comunicação com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com a sua filha com você, o seu filho com você, os seus filhos entre eles, processos. Se não mudou a forma de comunicar, da mesma forma, não mudou a liderança, não alterou o comportamento do líder, não mudou a forma de gerir, é processos. O resultado qual é? Negativo. É negativo, eu não vou ter resultado positivo. Então não adianta a estrutura, esquece a estrutura, esquece, tá cheio de comunidade aí que os caras vivem dentro de um cômodo. E lá, ó, olha os processos tudo firmadinho, respeito do filho com relação ao pai ou à mãe, respeito entre marido e mulher, tem um relacionamento, ou seja, eles estão alinhados aonde? Processos, comunicação, relacionamento, caminhar lado a lado, parceria, entendeu? Mesma coisa equipe, fazendo uma analogia, tudo bem? Tudo bem? Aqui, nesse slide, dúvidas? Ficou dúvidas? Se não ficou dúvidas, manda um ok que eu passo para o próximo slide. Se não ficou dúvida, me mande um ok que eu passo para o próximo slide. Eu estou vendo aqui. Beleza. Estou acompanhando o chat aqui pelo aparelho. Estou acompanhando outras mensagens também para ver se está tendo... A equipe está toda aqui, ó, atuando com a gente para ver se tem alguma coisa para... Perfeito, ok. Eliana Pimenta mandou um ok ali. Bora nós, então. Bora nós. Aí, provavelmente, você já deva ter ouvido, né? Lido em algum livro, ouvido alguma pessoa falando que as pessoas são contratadas por competência. Isso é real. As pessoas são contratadas por competência, mas elas são desligadas por comportamento. Tá? Elas são contratadas por competência, mas são desligadas por comportamento. Mas, Laércio, por que isso? Por que as pessoas são contratadas por competência e desligadas por comportamento? Mas eu não estou falando que é a pessoa que foi desligada, que o comportamento é da pessoa que foi desligada. O comportamento pode ter sido, por exemplo, de uma liderança fraca, pode ter sido de um gestor que transferiu incompetência de repente está acontecendo algo, transferiu para uma pessoa. Então, é o comportamento de alguém. Então, quando nós falamos que as pessoas são contratadas por competência e desligadas por comportamento, voltamos lá no quê? Olha onde nós voltamos, caímos de novo aonde? Atitudes. Atitudes. Tá cheio de doutor aí, tá cheio de doutor, com título de doutor, tem conhecimento, mas não tem habilidade, não tem atitude, acaba assumindo alguns cargos e acaba colocando aí um grupo de pessoas, né, na linha de corte. Coloca, de repente, um operacional, técnico de enfermagem, um enfermeiro que não tem nada a ver com a situação. Então, quando nós falamos que as competências, elas não podem ser a concentração do conhecimento, como algumas pessoas acham.
que ter o conhecimento é o suficiente. Não, eu preciso ter o rol, eu preciso ter o conhecimento, a habilidade e a atitude, porque aí eu não faço isso, ó. Eu não pego e não caio nessa de que são contratadas por competência e são desligadas por comportamento. Esse comportamento de uma forma incorreta sendo de alguém, tá? Tudo bem? Agora, você deve estar se pensando, né? Se pegando. O que seria gestão por competência? Então, gestão por competência, eu trouxe uma definição para vocês, para ficar um pouco mais claro, né? A gestão de competências, ou gestão por competências, é uma área, é um pilar, tá? É um pilar sistemático da área de gestão de recursos humanos, desenvolvido no sentido do quê? Os principais sentidos. Identificar e gerir perfis profissionais que proporcionem um maior retorno a um negócio. Que proporcionem um maior retorno a um negócio. Então, quando se pensa nisso, gestão por competências, por isso que você tem que ter instrumentos de avaliação de desempenho com a sua equipe. O mercado exige que você tenha esses instrumentos de avaliação por competência. Por quê? Porque você vai precisar identificar quem são as pessoas que estão dando retorno àquele negócio. Eu não estou falando de retorno financeiro. O retorno, por exemplo, de um paciente ele ser internado dentro de uma clínica e esse paciente tem uma medicação por hora, ou seja, de hora para ser feita a medicação ou uma troca de curativo, e isso tem que ser feito. Ou seja, eu tenho que dar um retorno para a unidade, para a empresa, para a instituição. E, continuando, identificando os pontos de excelência, bem como as oportunidades de melhoria. Ou seja, pontos a melhorar e pontos positivos. Se nós voltarmos um pouquinho, olha só que interessante, olha quem está aqui de novo. Pontos de melhoria, né? Os pontos de excelência e pontos de melhoria. Resultados. Resultados. Então, competência tem a ver com o resultado que você entrega. Por isso que quando você vai montar um currículo, o resumo das qualificações, ele é imprescindível. O que você entregou quando você trabalhava na outra empresa? Ah, mas é que eu sou recém-formado. Ok. E o que você fez durante 4, 5 anos na sua faculdade? Apenas cumpriu os estágios, que é obrigatório, fez o TCC, que é obrigatório, frequentou 70% das aulas, que é obrigatório? Somente isso? Igual você tem uma porrada aí fora do mercado. Essa é a resposta que o mercado vai te dar, meu amigo. O Laércio aqui só está te falando o que o mercado vai te falar. E que em algum momento eu já tive que falar isso para alguém, porque eu estava na linha para falar isso. Então, resultados. Resultados positivos têm a ver com os processos. Resultados negativos têm a ver com os processos. Aí, olha só que interessante. Olha o que nós temos aqui no outro slide, ó. Olha o que nós temos aqui no outro slide. Olha lá, ó. Identificando os pontos de excelência e as oportunidades de melhoria. E ainda, suprindo lacunas e agregando conhecimento. Sabe o que é esse suprir lacunas? Sabe o que é esse suprir lacunas? É quando você faz uma avaliação de desempenho. Quando você aplica uma avaliação de desempenho. Você aplica uma avaliação de desempenho com o intuito de quê? De ofertar ao colaborador, como uma competência sua, ofertar ao colaborador aquilo que está faltando a ele. Você está criando ali na lacuna que ele tem, um déficit que ele tem, um ponto a melhorar, você está criando ali a possibilidade para que ele possa crescer. Né? E aquele ponto a melhorar, ele se transforme não num ponto negativo, e sim numa barra de eixo. Então, olha lá, ainda dando continuidade aqui no slide. Ó, competência tem relação com entrega, resultados e criação de valor ao longo do tempo. É só você observar que tem pessoas que trabalham com a gente 12, 15 anos, 18 anos, ela vai embora, nem uma tomada tem com o nome da pessoa. A empresa não deixa uma tomada. Tem pessoas que trabalham 1 ano na empresa, colocaram até o auditório com o nome dele. Eu tô falando alguma besteira? Estou falando alguma bobagem? Eu estou falando alguma bobagem? Se eu estiver falando, é só me falar. Tá? Muito bem.
eu quero parar nesse slide e eu gostaria que alguém me fizesse uma pergunta, por gentileza. Eu quero uma interação, eu quero que alguém me faça uma pergunta de alguma dificuldade que está tendo. Tive que tirar essa louça para cá, ela estava muito para lá, tive que tirar para cá. E aí eu estou tendo uma briga com ela aqui. Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto de escrever. Por favor, eu quero uma pergunta. Alguém precisa fazer uma pergunta, tá? Depois pode escrever que está fazendo sentido isso para ela, enfim, mas agora não. Agora eu quero uma pergunta, tá? E de preferência uma pergunta bem ferrada, tá? Uma pergunta bem forte, com uma dificuldade que de repente você está tendo aí. Joga aqui no chat, por favor, joga no chat, tá? Vamos lá. Eu quero uma pergunta sua. Por favor, a Lucélia está aqui com a gente, a Eliana, a Rosineide, a Raquel, a Daniela, o Rafael, a Eliana Pimenta, a Gabriela, Denise, a Bruna e mais um pessoal que está para cima que eu não consigo ver aqui. Por favor, eu quero que vocês, eu sei que tem um delay aí, acaba tendo um delay, mas eu preciso que vocês me façam uma pergunta para que a gente dê continuidade, tá? Se ninguém for fazer uma pergunta, me coloque aí a palavra vamos, que aí eu vou. Se ninguém, para me acompanhar, que vocês estão recebendo, estão tendo um retorno aí, por favor. Vai lá. Para que eu não fique sozinho nessa. Para que eu não fique sozinho nessa. Vamos lá. Eu sei que a gente tem um delay aí, acaba tendo um delay. É impressionante, independente da plataforma. Ótimo, Rafael. Como você vai mostrar habilidade, experiência a um recrutador, sendo que você é recém-formado? No máximo que teve foi nos estágios. Perfeito, Rafael. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha só. Como que eu vou mostrar habilidade... como que eu vou mostrar... É isso, habilidade, experiência, um recrutador, sendo que você é recém-formado. Muito bom. O que você tem que fazer, Rafael, sempre o que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Veja bem onde eu quero chegar agora, onde eu vou pontuar para vocês. Eu tenho que escrever nessa lousa, aqui eu consigo escrever. Eu vou fazer um risco aqui porque eu não gosto de apagar a lousa, tá? Não vou querer apagar a lousa, não é porque não tem apagador não, tem apagador aqui sim. Ó, vamos lá. O Rafael perguntou o seguinte, como que eu vou mostrar para um recrutador, para uma empresa, sendo que eu sou recém-formado, acabei de formar, como que eu vou mostrar habilidade e experiência para ele? O que acontece hoje, o Rafael, é que nós temos um eixo. Nós temos um eixo, tá? O que é esse eixo? Esse eixo é assim, ó. As pessoas que estão vindo aqui, vou deixar esse eixo maior. As pessoas que estão vindo aqui, que eu estou recrutando, e que tem o mesmo perfil que o João, tá? Para não usar o Rafael, que tem o mesmo perfil que o João, estão vindo demonstrando um grau de conhecimento nessa linha, certo? Nessa linha. O outro que veio trouxe nessa linha. Aí, o que acontece? Veio um outro que me trouxe nessa linha. E aí vai lá o João e me mostra um grau de conhecimento nessa linha, menor. No outro dia, esse cara entrevista alguém e essa pessoa me trouxe esse grau de conhecimento. Tá? Esse grau de conhecimento e uma experiência diferente, mesmo sendo recém-formado. E aí, quando você pega, de repente, o currículo de ambos, o que tem de diferente no um tem de diferente no outro? Por exemplo, ambos formaram pela mesma universidade. Ambos trabalhavam. Porém, durante a faculdade, esse aqui, olha, que está tendo um grau maior, que saiu um pouco do eixo, e os outros aqui, olha, eram os antigos que estavam vindo no processo seletivo, demonstravam níveis de conhecimento. Eu perguntei quem conhecia a ferramenta PDCA. Eu perguntei, PDCA, somente essa ferramenta eu perguntei. Todos esses aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4, esse aqui nós vamos colocar como 5. O 1, o 2, o 3 e o 4 conhecia. Só que o 5, quando eu perguntei sobre PDCA, ele falou, conheço, e conheço também o 5W2H.
e também a matriz GUT. Eu conheço também. Vocês trabalham aqui com essas ferramentas? Observa aonde que ele derruba esses outros 4, porque a linha é qual? Todo mundo que está vindo é recém-formado. Todo mundo que está vindo tem a mesma experiência, o mesmo perfil. Por que que o 5 tem uma linha que não conhece só PDCA nem 5W2H ou só PDCA? Conhece outras coisas. Aonde que ele desenvolveu isso, meu Deus do céu? É quando você vai ver no resumo das qualificações, o que ele fez, Rafael? Ele, na mesma linha de trabalho que os outros, trabalhando igual aos outros e tal, só que ele era um cara que participava, fazia de tudo para participar de congressos, simpósios, dentro do Conselho Regional que oferece vários cursos gratuitos, inclusive, ele esteve presente em alguns. Ele observa que ele trouxe uma habilidade através do quê? Através dos simpósios, dos cursos. Ele participou mesmo enquanto estudante, ele participou de um curso que teve no Corém aberto para enfermeiros, técnicos de enfermagem e estudantes sobre ferramentas gerenciais. Ele participou, enquanto que de repente os outros 3 ou 4 pensou assim, quando eu me formar eu vou ver isso aí, eu nem sou formado ainda, vou aprender sobre essas ferramentas. E ele não, ele tem habilidade com isso. Entendeu? Então, quando a gente pensa, mas não é uma habilidade que ele realiza todos os dias, ele pode não realizar no serviço de saúde. Mas, por exemplo, como ele teve uma jornada de enfermagem, por exemplo, durante a faculdade, ou teve um programa de iniciação científica, na qual, para ele se organizar, ele usou o PDCA. E no dia da entrevista, inclusive, ele falou, eu tenho habilidade com o PDCA. Não que eu tenha usado no hospital, porque eu nunca trabalhei. Mas eu usei, por exemplo, quando eu fazia o programa de iniciação científica, para eu me organizar com os meus estudos. Ou, enquanto eu estava fazendo os estágios, durante meu estágio de clínica médica, eu vi a necessidade de repente, implantar um PDCA lá, porque não tinha. E eu sugeri, e eles deixaram que eu implantasse um PDCA lá, porque eu tenho bastante conhecimento sobre o PDCA, então eu precisava pegar a mão. E eu implantei junto com a coordenadora da educação permanente, enfim. Faz sentido, Rafael? Faz sentido essa minha fala aqui? Por favor, tá? Então, olha só, esse slide aqui eu vou colocar ele de uma vez, tá? As competências, elas sempre virão em 2 perspectivas conceituais. A primeira, gestão estratégica, e a segunda, gestão de pessoas, tá? Sempre as competências, ela vem em dois eixos, tá? Perspectivas, eixos, dimensão conceituais. Uma, gestão estratégica, e a outra, gestão de pessoas. Quando se fala em gestão estratégica, nós estamos relacionando as competências organizacionais. E quando se fala em gestão de pessoas, as competências pessoais. Então, qual é a competência que um indivíduo tem mais desenvolvida? As competências organizacionais. Ou seja, atributos da organização que sustentam e que dão vantagem competitiva. Ele conhece muito sobre ferramentas, ele conhece muito sobre gestão, ele conhece muito sobre planos, programas, ele conhece muito sobre o caráter estratégico organizacional. Por exemplo, cargos de chefia. Tá? Agora, eu preciso de uma educação permanente. Eu preciso de um profissional para a educação permanente. Eu preciso desenvolver um profissional para trabalhar dentro de um pronto-socorro. Então, de repente, eu vou cair mais para a gestão de pessoas, ou seja, competências pessoais. Atributos de pessoas, de atitudes, de comportamento, que vai levar a organização ao alcance dos objetivos. Então, o mercado hoje, dependendo, por exemplo, se eu tenho uma OS, uma organização social, eu preciso de um enfermeiro para eu colocar ele numa unidade básica de saúde lá na cidade de Tiradentes. Eu estou tendo um problema com a equipe de técnicos de enfermagem. Provavelmente eu vou precisar de uma competência muito mais em pessoas, uma competência pessoal. Por quê? Porque eu estou tendo dificuldade com pessoas lá, não estou tendo dificuldade com planos, programas, implantação, gestão estratégica, ferramenta. Entendeu? Eu estou tendo dificuldade com pessoas, conflitos de equipes. Agora, tem um hospital, por exemplo, em Brasília, que está atrás ali de um supervisor de enfermagem, certo? Ele está procurando um supervisor de enfermagem. O que eles têm de melhor lá são pessoas. Eles têm dificuldades em implantação de planos, programas, ferramentas, estruturas, processos. Então, eu preciso de um cara com uma competência mais estratégica, ou seja, competência gerencial, que
tenha conhecimento de ferramentas, de sistema, de indicador e dentre outros, tá? Tudo bem? Tá muito rápido? Tá bom? Tá tranquilo? Por favor, por favor. Até o Guilherme que tá aí, se o Guilherme puder me sinaliza aí, Guilherme, se tá tudo bem, tá tranquilo, não tá? Para eu ter um linear aí, por favor, para eu ter uma avaliação. Então, como eu falei no começo, eu até desenhei aqui já lá, o chá. O conhecimento, a habilidade, a atitude, eles não podem vir sozinhos, tá? Sempre conhecimento, habilidade e atitudes vai resultar em competências, que podem ser organizacionais, competências pessoais, competências gerenciais, competências essenciais, competências técnicas, tá? Então, as competências sempre vai depender, quando você tem desenvolvido as competências, sempre vai depender, não adianta nada também você ter toda a sua competência ser voltada para pessoas, as suas habilidades são totalmente hard skills, habilidades comportamentais, as habilidades interpessoais, desenvolvimento com pessoas, e você ir querer assumir um cargo que você vai mexer totalmente com a parte burocrática, né? Você vai trabalhar com a parte estratégica da organização. Pode ser que você não vá ter ali a reunião das competências que ele exige, tá? Então hoje o enfermeiro hoje ele é cobrado mais do quê? Ele é cobrado mais de qual? Obrigado, viu, Lucélia? Obrigado. Obrigado, Lucélia. Obrigado, Raquel. Ele é cobrado mais do quê? Depende. Hoje tem unidades que cobram-se muito mais pessoas. Então, por exemplo, hoje nós estamos passando por uma crise. Uma crise. Como que é liderar? Que competência que eu tenho que ter hoje dentro de um cenário de crise? Eu tenho que ter uma competência mais de pessoas, trabalhar muito mais próximo, desenvolver o acolhimento, ter muito mais desenvolvida a empatia, escutar bem o colaborador, a equipe, estar mais próxima. Agora não é a hora de eu pegar e chamar os caras e ficar cobrando ali aspecto organizacional. É claro que eu tenho que cobrar padronização, protocolos que têm que ser colocados em dia, ou seja, têm que ser seguidos. Mas agora não é hora de implementação de protocolos que não estão sendo usual ou que nós não estamos utilizando. Ah, mas vai fazer 6 meses que a gente não usa esse protocolo, a gente precisa treinar esse protocolo. Gente, esse protocolo é para exo-sanguíneo e transfusão, a gente não está fazendo ele, vai fazer 3 meses. Não é o momento é a gente trabalhar. Então, sempre nós precisamos também ter a nuance do quê? Que um profissional ele pode ter tanto uma competência quanto a outra. Pode. E o cargo que ele vai assumir, a posição que ele vai assumir, a situação que ele vai assumir é o que vai determinar se ele vai ter mais uma ou mais outra desenvolvida, tá? Muito bem. Aí, olha só que interessante. Nós falamos o seguinte, chá é uma maneira de definir o sentido de competência a partir de um referencial que ele possa ser mensurado. Então, olha lá, ó, olha que interessante. Olha que interessante, nós falamos do chá, tá? Nós falamos do chá. Eu vou abrir aqui um pouco melhor. Nós falamos do chá. Eu falei para vocês que o chá é o conhecimento, a habilidade, a atitude, né, que vai resultar nas competências. Tá? Essas competências, eu tenho muita atitude, eu sou uma pessoa super proativa, eu tenho muita competência. Não, você tem atitude. Você tem atitude. Eu tenho tanto conhecimento, me coloca dentro de uma UTI, eu coleto gasometria, eu consigo operacionalizar uma bomba de infusão, eu trabalho muito bem com o protocolo de PAV, eu tenho tanto conhecimento em gasometria, tá? Você tem conhecimento. Você tem conhecimento. Ter só o conhecimento ou ter só a habilidade, ou ter só a atitude, a palavra, só isso não é competência, não são competências, tá? Para eu poder acreditar e afirmar, eu tenho competências gerenciais, ou competências técnicas, ou competências pessoais, eu preciso ter conhecimento, habilidade e atitude para poder chegar até o nível de competência. E aí, olha que interessante. Conhecimento. Olha aí na coluna do conhecimento. Conhecimento. Olha a palavra que mais chama. Know-how. Expertise. Especialidade. Não adianta, filho, você querer acreditar que você vai trabalhar dentro de uma unidade. Eu manjo clínica médica, sou muito bom em enfermagem do trabalho, domino dermatologia, faço curativo como ninguém. Psiquiatria? Pode deixar um catatônico comigo que eu me viro muito bem. Pediatria? Não. Por quê? Porque quando a pessoa ela faz isso,
quando a pessoa ela faz isso, ela é muito boa. O boa no sentido de ser bom. E o mercado está saturado de profissionais bons. O mercado hoje precisa de colaboradores excelentes. E a excelência, ela vem através do know-how. Somente através do know-how. Deixei até em negrito aí, ó. Conhecimento é o saber, conhecimento sobre um determinado assunto. É know-how a respeito de algo. Se você conhece, manja, tem habilidade, se coloca à disposição para cuidados paliativos, tem conhecimento de cuidados paliativos, você tem competências sobre cuidados paliativos. Isso te faz um referencial. Dessa forma, qual é o tema da nossa aula? Competências exigidas pelo mercado sobre o enfermeiro, não é isso? Então, você precisa ter uma área, um segmento, uma referência. Ai, Laércio, mas é que aí eu vou limitar o meu currículo. Então tá bom, faz pós em pediatria e aí abrir uma oportunidade para você em psiquiatria. Você ama pediatria, mas foi a possibilidade que te deram. Vai para lá pegar um burnout, um esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Vai para lá. Entendeu? Então nós precisamos entender o seguinte, eu tenho que ir para a área que eu tenho habilidade, que eu tenho conhecimento, que eu me coloque à disposição, que eu tenha atitude, que eu consiga me desenvolver. Olha lá a habilidade, é o saber fazer, produzir resultados, entregar resultados com o conhecimento que você teve, que você adquiriu, para depois você ter atitude. A atitude tem a ver com o quê? Se colocar à disposição. Tá cheio de cara muito bom dentro de pronto-socorro. Tem conhecimento sobre RCP, sobre parada. O cara entende tudo de FAF, de FAB, ferimento arma branca, ferimento arma de fogo. Ele entende tudo. Tem uma habilidade com o paciente em surto psicótico, mas o bicho não tem atitude para ajudar a equipe. O bicho não tem atitude, comportamento para ajudar a equipe. As pessoas falam assim, ele é muito bom, mas o bicho parece um cavalo, de grosso. Ou seja, tem conhecimento, tem habilidade, mas não tem atitude dentro de uma emergência, dentro de uma unidade de emergência, não tem competências. Porque as competências não é só Competências é o resultado de todos. Então, quando eu falo que o indivíduo ele tem conhecimento, habilidade e atitude, eu estou afirmando que ele tem competências, tá? Muito bom. Vamos ver aqui. Está ótimo, está muito bom. Vamos, perfeito. Aula super dinâmica, obrigado. Adoro, aula top, professor. Obrigado, Dora. A Danuzi está aí com a gente. Excelente aula, professor. Obrigado, Danuzi. Eliana Pimenta, super interessante essa aula. Muito interessante essa linha de gestão estratégica. Ótimo, obrigado, Eliana. Perfeito, vamos junto, vamos junto. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Agora eu quero chegar no coração. Eu quero chegar no eixo. Ou seja, quais são, então, essas competências exigidas pelo enfermeiro, do enfermeiro, pelo mercado de trabalho? Tá? Você já colocou na sua cabeça, você já está na sua cabeça que competência vai ter que ser o resultado do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, quais são? Quais são essas competências? E aí eu trago aqui para vocês, tá? Eu trago. A primeira competência, liderança. Liderança. Tem que ter a capacidade de influenciar pessoas. Tem que ter a capacidade de influenciar equipes. Num cenário como esse que a gente está vivendo, a gente está vendo quem é líder. É agora. Agora é o momento da gente identificar quem puxa a responsabilidade para ele e fala, vamos, temos que seguir dessa forma. Temos que fazer dessa forma. Vamos seguir. Liderança. Liderança é uma competência hoje que o enfermeiro... E outra coisa. Deixa eu vou beber um pouquinho de água aqui. Liderança. Liderança, presta bem atenção. Liderança. Todas as vezes que a gente pensa em liderança, não fique deixando com que a equipe, com que o técnico de enfermagem assuma isso na sua frente. É sua, enfermeiro. É sua, é nossa. Eu sou enfermeira, é nossa. Nós temos que puxar para nós. Nós temos que dar suporte para eles. Nós temos que dar acolhimento para eles. Nós temos que fazer uma supervisão muito mais responsiva, uma escuta, para que ele possa ir atender o paciente mais leve, mais tranquilo.
Escreve aí, por favor, escreve aí no seu caderno, que eu tenho certeza que você está com um caderno aí. Escreve aí. Lozinha, fica quietinha aí você. Escreve aí. Presta atenção, tá? Acolher a demanda não significa atender a demanda. Nem sempre eu vou atender, mas eu vou acolher o meu profissional que está com uma indignação frente à organização, à estrutura. Mas eu preciso acolher ele, eu preciso escutar ele, porque isso faz a diferença no resultado final que ele vai me entregar. O cara já está esgotado emocionalmente, cansado emocionalmente, uma pressão psíquica, uma pressão física. E aí ele procura o enfermeiro de repente para ele poder pontuar uma situação. O enfermeiro ele dá aquele, né? Dá aquela pisada na bola. Né? E ali eu posso estar perdendo. Por quê? Porque não é seu. Eu entendo que pagar o salário, de repente, não é seu, é do dono do hospital, da empresa, da instituição. Mas o acolher é seu. Então faz parte da liderança. É uma competência pouco enxergada em alguns. Depois, inteligência emocional. Inteligência emocional. Nós estamos passando por um cenário que exige a todo momento. Exige a todo momento. Quantos de vocês aqui, muito mais do que eu, recebem mensagens, estão numa linha de frente? Eu estou com os alunos, tanto na medicina quanto na enfermagem, nas pós-graduações, eu estou com os alunos que eles são ali comigo. Eu posso dizer que eu estou ali numa segunda linha, porque eles são a primeira linha e vêm para uma pós-graduação ou vêm para a faculdade, como eu, Laércio, numa segunda linha, já recebo uma enxurrada de informações. Então, inteligência emocional. Trabalhar o aspecto de autoconhecimento. É uma competência hoje exigida. É uma competência. E aí, sabe o que acontece? Eu fico vendo alguns aí que não têm resiliência. Até mesmo durante a faculdade, durante uma pós-graduação. Você pede um trabalho para ser feito em grupo. E aí, de repente, um membro do grupo, da equipe, que foi ele que escolheu. Não fui eu que botei para trabalhar junto, para estudar junto. Foi ele que escolheu aquele grupo. E aí fica te mandando e-mail, te mandando mensagem que não sabe como fazer com ele, porque ele não quer fazer dessa forma, que só pensa em fazer dessa forma. Não consegue gerenciar conflitos. Que é o outro aí, ó. Eu vou até colocar todos aqui, para ficar mais fácil. Não consegue, olha lá. Então, inteligência emocional, possibilidade de aprender a lidar com ambientes, com situações, com as emoções em seu benefício. Se você sabe que você não suporta, que vai lá naquele horário do almoço, o povo tá tudo fazendo mimimi, futricaiando, falando mal da vida dos outros, para que você vai almoçar esse horário? Troca o seu horário de almoço. Troca o lugar que você almoça, vai para outro lugar. Crie um outro ambiente, mude o ambiente. Você pode, de repente, não conseguir controlar adrenalina, catecolamina, noradrenalina, cortisol que você vai liberar. Mas você consegue controlar a partir do momento que você controla o quê? O seu ambiente. O seu ambiente. Presta atenção aqui comigo. Ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais aqui para mim fazer um negócio. Eu não vou apagar essa luz aqui. Eu vou apagar. Vai, eu vou apagar. Olha só que interessante, ó. Olha só. O indivíduo, ele sempre dentro do espaço que ele vai se encontrar, é que vai determinar o seguinte, olha só que interessante. Emoções, pensamentos, geram comportamentos. Emoções, pensamentos geram comportamentos. Quem vem primeiro? O pensamento. O pensamento gera emoções. E as emoções geram comportamentos. A quem, Laércio? Ao indivíduo. Perante ao que, Laércio? Ao ambiente. Tá dando... Por favor, se estiver fazendo sentido, escreva só a palavra sentido. Só isso. Ô, Paulo Neiva. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Só escreva isso. Sentido. Se estiver fazendo sentido. Se não tiver, não escreva nada. Tá? Aí no chat. Sentido. Se estiver fazendo sentido. Olha só. Eu tenho pensamentos que vão gerar emoções. Você vai liberar ou cortisol ou adrenalina. Você pode, através dos seus pensamentos. Você está na sua casa comendo pipoca, de repente você lembra de alguma coisa que tem que ser feita na segunda-feira e hoje é sexta-feira à noite.
Você começa a gerar ali um pensamento atrás do outro, vai gerando emoções. Que emoções? Vai liberando cortisol. Você começa a ficar irritado, cortisol. Hormônio liberado em situações de quê? De alarme, de estresse. Você começa a ficar irritado. Ou seja, pensamento gerou emoções que gerou um comportamento. Comportamento de agressividade, comportamento de silêncio, comportamento de irritabilidade. E que está inserido às vezes aonde? Por um ambiente, desculpa, do indivíduo em um ambiente. Esse aqui é o indivíduo, esse aqui é o ambiente, tá? Perfeito, olha lá, sentido, ótimo, é isso. Então, eu não vou conseguir controlar, olha só, pode ser que eu não consiga controlar as emoções, mas eu consigo controlar os pensamentos. Eu consigo controlar os pensamentos. Quando você tem um pensamento, se nós pensarmos, eu não quero entrar aqui agora, porque olha o tempo que eu já estou aqui. Se eu pensar aqui no toque, se eu pensar no toque, transtorno obsessivo compulsivo. O toque, ele é resultado do quê? A compulsão, ela começa sempre com a obsessão, que é pensamento. Eu começo com o pensamento, levo ao quê? Eu levo as emoções, libero a emoção, catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, endorfina, que me geram comportamentos. Comportamentos esses que podem não ser aceitáveis. Então, quando você tem ali uma liderança positiva frente à sua equipe, você está acolhendo automaticamente o comportamento que a equipe vai te dar é completamente outro, é completamente diferente. Então, liderança, inteligência emocional, tomada de decisões. Tome decisões. Não deixe com que alguém tome. Assuma papéis. A liderança, as competências necessitam disso. Assuma papéis. Não faça transferência de incompetência. Não transfira a incompetência para a equipe, para o serviço de saúde, ou enfim, puxa para você. A responsabilidade é sua. Tem um problema? A responsabilidade é sua. Teve um problema? A responsabilidade é sua. É claro que se não for sua, você vai dar a quem é, tá? Mas a responsabilidade daquilo que é seu. Não transfira incompetência, tá? Depois, gerenciar conflitos. É uma competência, gerenciar conflitos a todo momento. E aí, durante a faculdade, se nós pensarmos, a pessoa está durante a faculdade ali com 3, com 4, com 5 amigos, e esses amigos são os amigos da vida eterna, né? Começou o primeiro estágio junto, vai até o último estágio junto com esses 5 amigos. E são amigos que pensam iguais a ele, que comem o que ele come, e aí quando ele sai, quando ele vai formar, quando ele vai trabalhar, colocam ele para trabalhar com pessoas que são completamente diferentes dele. Ah, ele não consegue gerenciar os conflitos, porque ele sempre trabalhou com as pessoas falando amém para ele, ele sempre trabalhou que ele pensava A, as pessoas também pensavam A. Ai, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que a gente se dá certo, né? Porque eu penso de um jeito, você pensa do mesmo jeito, né? Então não gera conflito, né? Não gera conflito, você emburrece. Porque aí quando você começa a trabalhar como enfermeiro, você não desenvolveu essa competência de gerenciar conflitos. Você trabalha junto, por exemplo, você é da religião X, e aí você tem lá 5 amigos da religião X. Né? Todos da mesma religião. Ou seja, se um tiver cego, todos estão cegos. Se um tiver errado, todos estão errados. Se um tiver certo, todos estão certos. Aí o dia que você vai trabalhar como enfermeiro, você vai trabalhar numa instituição, te colocam numa equipe, que é uma equipe totalmente heterogênea. Ou seja, tem um que é da Umbanda, tem outro que é católico, tem outro que é ateu, tem outro que é espírita, tem outro que é... E aí você não consegue gerenciar alguns conflitos que estão vindo por conta da religião. Né? Bateu ali 2 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiros, e aí trouxeram para você não consegue gerenciar o conflito. É uma competência. É uma competência. Gerenciar conflitos é uma competência. Depois, relacionamento, trabalho em equipe. Isso é uma competência essencial. É uma competência essencial hoje que o mercado exige cada vez mais do profissional enfermeiro. Então, liderança, inteligência emocional, tomada de decisões, gerenciamento de conflitos e o trabalho em equipe. Observa como... Ah, e tem mais um aqui, delegação. A capacidade, eu pensei que era um outro que ia vir, a capacidade de delegar. Por que é tão difícil, Laércio? É difícil demais delegar, Laércio do céu. Eu sei que o meu tempo está estourando aqui. Ô, Guilherme, você que está comigo aqui, meu tempo está estourando, né? Até quando, Guilherme? Quanto tempo eu tenho mais? Fala para mim aqui, só enquanto eu mostro um negócio para eles ali. Por que é tão difícil eu delegar, né, Laércio? Deixa eu ver se eu posso fazer. Por que é tão difícil eu delegar? Porque entre o delegar e o fazer, olha só, entre o delegar e o fazer, existe o que nós chamamos de
processo, tá? É um processo. Entre o delegar e o fazer, é um processo. E aí, entre eu delegar e ele fazer, eu preciso treinar. Se eu não treino, ele pode ser que não faça da forma correta. Então, delegar é uma competência. Tem gente que às vezes fala assim, Laércio, eu tenho uma dificuldade para mandar. Se você começar a aprender a delegar, é diferente. Tá? Eu tenho dificuldade de mandar, mas não é mandar. A palavra delegar é uma competência, inclusive, do enfermeiro. É uma competência nossa, que o mercado nos exige. Você tem capacidade de delegar? Então, delegar, entre o delegar e o fazer, existe uma linha, que é uma linha de processo, chamada de treinamento. Não necessariamente eu que vou treinar. Pode ser que eu identifique uma lacuna e coloque alguém para treinar essa equipe. Não sou eu que vou treinar, às vezes eu não tenho essa competência. É alguém que tem. Eu tenho a competência do processo. Identificar que precisa de um treinamento e trago alguém que tenha aquela expertise para aquele treinamento. Tá? Muito bom. Guilherme, por favor, me sinaliza aí quanto tempo eu tenho mais, tá? Por favor. Pessoal, eu gostaria que vocês me fizessem perguntas. Eu gostaria de pelo menos uma pergunta aqui. Uma pergunta, para que vocês me deixem aqui um pouco mais tranquilo, para saber se está acompanhando, não está. Eu quero saber. Guilherme, me fala aí quanto tempo eu tenho, quanto tempo mais. Eu sei que o pessoal tem alguns que precisam ir trabalhar ainda. Por favor, eu preciso de uma pergunta. Me façam uma pergunta. Sim, sim. Sim, delegar é uma forma de motivação. Perfeito. Lucélia, perfeitamente. Delegar é uma forma de motivação. Por quê? Porque tem muita gente que pode olhar, do mesmo modo que a gente tem gente para tudo. Você pode ter, por exemplo, duas pessoas na qual uma terceira delega algo para ambos e um olha e fala assim: ah, ele só fica jogando o que é dele para mim fazer. O outro pode enxergar de uma outra forma, ou seja, tá colocando para eu fazer é porque eu tenho ali uma possibilidade de aprender aquilo. Ou está me confiando uma responsabilidade. Não é isso? É claro que nós não somos, né, tão ingênuos assim de não saber quando a pessoa está abusando e quando a pessoa realmente está te colocando ali num processo desafiador que te faz crescer, né? E isso faz parte, inclusive, que pode ser até um tema de uma outra aula aqui, o tema ai, meu Deus, de sucessão de cargos, que faz parte das competências. Sucessão de cargos. Eu estou preparando alguém para assumir o meu lugar? Muitos deixam de ser promovidos porque não preparam ninguém para assumir o seu lugar. Tá? Muitos deixam de ser promovidos porque não preparam alguém para assumir o seu lugar. Então, isso aí é muito bem, muito perfeito, tá? A Danuzi colocou, professor, o autoconhecimento é fundamental para a liderança e percebemos que poucos profissionais buscam como saber se precisam. Perfeito, Danuzi. Excelente. O que acontece é o seguinte, hoje em dia as pessoas estão muito mais envolvidas, excelente pergunta da Danuzi, tá? As pessoas estão muito mais envolvidas, eu não quero apagar a lousa, porque eu quero aproveitar ao máximo as pessoas estão, eu estou olhando para ver onde eu posso escrever. As pessoas estão muito mais envolvidas em desenvolver habilidades técnicas e menos habilidades comportamentais e atitudinais, tá? As pessoas estão muito mais envolvidas em desenvolver habilidades técnicas e menos habilidades comportamentais e atitudinais, tá? Então, quando nós falamos, nessa pergunta que você fez, é sensacional. O autoconhecimento é fundamental para a liderança e percebemos que poucos profissionais buscam como saber se precisam. Quando você começa a perceber que você está estagnado dentro de uma determinada situação, quando você começa a perceber que você está perdendo um pouco de controle sobre algumas situações, as pessoas começam a não te procurar mais para, de repente, ajudar ou auxiliar na tomada de uma determinada decisão. Você começa a perceber que você está se perdendo com relação aos papéis. Tá? Com relação aos papéis, porque nós temos papéis sociais, né? O Laércio tem um papel de professor, papel de amigo, papel de pai, de esposo, de filho. Eu só não tenho papel de irmão, porque eu não tenho irmão, mas eu tenho papéis.
Quando você começa a perceber que você não está conseguindo mais gerenciar algumas coisas externas e que isso já é secundário, porque o primário é interno, algumas emoções você não está conseguindo controlar, você já não está conseguindo mais trabalhar com alguns anseios, algumas ansiedades, aquele ponto que você tinha como ponto a melhorar. Então, por exemplo, você sempre acreditou que terapia seria excelente porque te mostra algumas ferramentas e agora você já não enxerga mais terapia como ponto a melhorar, e sim como um ponto negativo. E não, ter um terapeuta é excelente. Hoje as altas performance, hoje os profissionais de alta performance, que nós chamamos os performados, hoje os CEOs, os grandes diretores de equipes, coordenadores de equipes, treinadores de equipes, tem 1, 2, 3 terapeutas. Por quê? Porque trabalham os pontos a melhorar, né? Quando você começa a enxergar aquilo que você tinha antes como algo negativo, ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, vocês me conheceram assim, foi assim que eu... Quando você começa a enxergar isso, já é um momento de você buscar ali um auxílio. Um outro ponto é sempre você ter um mentor, ter alguém que você consiga, não pode ser irmão, não pode ser pai, não pode ser mãe, não pode ser filho, irmã, não pode ser nada disso. Por quê? Porque essas pessoas têm afetividade com a gente. Normalmente elas não querem nos desagradar, né? Aquele lance que fala, ah, não, eu falo a verdade mesmo porque... Não, não falam, porque eles não querem magoar. E quando você tem um mentor, quando você tem, inclusive o terapeuta mesmo, ele pode fazer esse papel, ele vai conseguir ali te dirigir, te direcionar nos pontos que você precisa melhorar, né, dos pontos que você está falhando e que pode ser corrigido isso. Então eu acredito que isso é o autoconhecimento. Quando você começa a perceber que você precisa de uma determinada ajuda, já começa a mostrar que você está se desenvolvendo e muito no processo de autoconhecimento. E aí, para nós irmos fechando, o Paulo Neiva colocou o seguinte: qual a competência citada é imperdível? Imperdível que você diz deixa eu diminuir minha tela. Imperdível que você diz é que não pode faltar. Eu acredito isso. Imprescindível. Ah, tá, desculpa. Imprescindível. Eu acredito, Paulo, que de todas essas, o autoconhecimento e a inteligência emocional, porque elas estão muito juntas, né? Elas te dão muito mais condições para você buscar as demais. Tá? Quando você tem a inteligência emocional, você consegue, inclusive, ter um processo de entendimento sobre o não falar, por exemplo. Está numa reunião, uma reunião conflitante, uma reunião de peso, e ali você identifica que não é o momento de falar. Eu não vou falar agora, não vou me posicionar agora, eu vou, de repente, deixar os ânimos. Lembra aqui, ó? O ambiente determina o indivíduo, por quê? Porque o ambiente pode determinar que esse indivíduo tem uma série de pensamentos que vão gerar emoções negativas e um comportamento negativo. Então, quando eu tenho a inteligência emocional, eu tenho mais facilidade, por exemplo, para buscar a liderança, para desenvolver a liderança, eu acabo tendo muito mais concentração para tomada de decisões, eu acabo gerenciando conflitos de uma forma mais fácil, me relaciono melhor com as pessoas e delego de uma forma assertiva. Então eu acredito que o imprescindível, se nós precisássemos colocar aqui como ponto primário, qual é o principal, eu acredito que inteligência emocional. Tá? A sua pergunta foi excelente. Muito bom. Obrigado, Danuse, obrigado pela posição aí. E eu gostaria agora, pessoal, já que vocês estão aí escrevendo as perguntas, eu gostaria apenas de ir finalizando com vocês, fazendo um convite a vocês. Primeiro que eu espero que vocês tenham curtido essa nossa aula. Eu, Laércio, fico muito feliz em falar aqui de uma forma muito, muito tranquila, que eu faço parte do corpo docente do IBEC, do Instituto Brasileiro de Educação Continuada, e que eu respondo de uma forma direta ou indireta, enfim, por um curso, mais diretamente por um curso, e pelos outros cursos eu acabo atuando junto com o corpo diretivo aí. Então, o curso de pós-graduação Gestão e Liderança em Enfermagem é um curso na qual estou à frente, junto com a direção, cuidando de toda a matriz curricular, de cada disciplina. Pensamos e já determinamos quem são os professores, são professores do mercado, são professores que estão dentro do meu rol de relacionamento, meu rol de envolvimento, sei das competências de cada um deles, foi escolhido a dedo. E não só esse. Tanto o curso de saúde pública, quanto o curso de urgência e emergência, o curso de UTI. Para quem não conhece o IBEC
O IBEC é o Instituto Brasileiro de Educação Continuada, ele tem uma unidade, um polo em São José dos Campos, toma conta de toda aquela parte do Vale do Paraíba, e... Vale do Paraíba que fala? Acho que é Vale do Paraíba, né? Se não for, me corrige, por favor. Por favor, me corrija se eu não falei certo, tá? Mas eu acredito que seja esse mesmo, Vale do Paraíba, gente. Ai, meu Deus, só sei isso. Mas enfim, agora nós estamos aqui na Avenida Paulista e eu gostaria de vocês todos que estão aqui agora, de fazer um convite a vocês. Hoje vocês estão participando aqui desta aula, né? Eu gostaria de fazer um convite. No dia 16 de maio, eu, Laércio, vou fazer uma aula inaugural, tá? É uma aula em que não só os alunos que já estão no curso vão estar tendo essa aula comigo, bem como faço convite a vocês que estão aqui comigo hoje. É uma aula que ela é comum para todos os cursos, tanto saúde pública quanto urgência e emergência, UTI e gestão, é um módulo comum, e eu que vou ministrar esse curso, essa aula, desculpa, no dia 16 de maio, tá? Fica na Avenida Paulista. Eu acredito que como nós estamos enfrentando esse processo do corona, nós vamos fazer ela de forma remota, tá? De forma remota. Já está tudo reservado, tudo bem trabalhadinho lá, preparado para receber a gente lá. Mas se não puder, nós vamos fazer de uma forma remota, mais ou menos da forma que nós estamos aqui, tá? De uma forma muito interativa, utilizando aí a tecnologia que nos favorece. Então eu faço esse convite a você. Se você puder, tá aqui o site ibecsaude.com.br, confere lá. Eu fico muito feliz, esse curso de gestão e liderança, todos os cursos ali, eu tive a paciência, o cuidado de ser acionado pela direção e que pediu para que eu escolhesse os professores de uma forma a dedo, colocasse os professores de uma forma a dedo. Todos esses cursos, os professores são professores do mercado de trabalho, ou seja, na saúde pública você vai ter profissionais da área de saúde pública, com expertise em saúde pública, na urgência e emergência, que é com ênfase no transporte, no atendimento pré-hospitalar. Então, são cursos que vão dar a vocês toda a competência necessária para que vocês possam entrar no mercado de trabalho, para que vocês possam se manter no mercado de trabalho ou até ser aí promovido, elencar novos horizontes, tá? Muito bom, Vanessa. Entrou agora, Vanessa. Vale do Paraíba. Eu falei correto, Vale do Paraíba. Então, olha, todos vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no chat, eu respondo para vocês aqui. E se vocês puderem conhecer um pouco mais sobre o IBEC, fico muito feliz. Se vocês quiserem, eu faço questão, tá? Dia 16, aí eu não sei como que nós vamos fazer. Ah, não, é só se inscrever, né? O Guilherme, o Danuzê, só me avisa aqui como que a pessoa faz. Ela pode entrar no site, você pode entrar no site, mandar um e-mail falando que você tem intenção de ir no dia 16, para você poder conhecer. Se for presencial, se tiver tudo liberado, vai ser presencial. Se não for, essa primeira aula nós vamos fazer de uma forma remota, mas você vai conhecer o modelo de curso, pós-graduação. É sensacional, é sensacional. Eu sou professor lá na instituição, há muito tempo já, inclusive, nas turmas de MBA, nas turmas de gestão, nas turmas de urgência e emergência. O Instituto Brasileiro de Educação Continuada é um instituto que já está aí muito consolidado e agora está vindo aqui para São Paulo, tá bom? Tudo bem? Voltando do plantão, eu entendo, Vanessa, eu entendo. Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, sucesso a todos vocês. Espero que todos vocês tenham aprendido um pouco, pelo menos, sobre isso que eu quis passar. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. A Dora colocou, tem EAD? Ô Dora, esses cursos, eles são todos presenciais. Eles vão ter aí a modalidade à distância se acontecer ainda do isolamento social perdurar, tá? Se não perdurar, se não der continuidade, são cursos que têm aula uma vez por mês, aos sábados, na Avenida Paulista, um ponto super estratégico e que nós vamos estar lá. Dia 16, se for presencial, você vai lá, quero tomar um café com vocês, tá? Fale que teve a aula aqui comigo. E se não for presencial, se for online, eu faço o mesmo convite a vocês para participar. E na semana que vem, do dia 20 ao dia 24, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, do dia 20 ao dia 24, dia 25, se não me engano, não me lembro agora, só entrar no site, nós vamos ter a jornada, tá? A semana inteira de atividades.
eu vou fazer uma palestra muito legal no dia 22, tá? No dia 22 eu vou fazer uma palestra muito legal sobre inteligência emocional, mas depois vocês acessem ibecsaude.com.br, tá? Eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Para todos esses que ficaram, muito obrigado. Para todos esses que entraram, muito obrigado. A aula vai ficar gravada aí, tá? É só vocês acessarem, vocês vão ter acesso a essa aula. Olha, 1h42. Que bacana, que bom. Fiquei muito feliz em poder estar com vocês. Tudo bem? Podemos encerrar? Podemos ir encerrando? E aí, o que acha? Podemos encerrar? Podemos finalizar? Opa! Ô Dora, gratidão, muito obrigado. Danuzi, muito obrigado. Muito obrigado para todos vocês aí pela confiança, pela parceria de sempre. Eu tenho um público que é muito carinhoso, muito presente nas atividades que eu faço, confiam muito no meu trabalho e isso eu fico muito feliz, tá? Gosto muito. Tá bem? Então tá ótimo. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite. Que bom que vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tá? Vai ficar assim. Fiquem todos com Deus. Pode desligar então, Guilherme. Beleza. Acho que é você que encerra primeiro ou eu? A gente tem que ir alinhando com o pessoal que tá dando suporte para nós, né? Eu não faço nada disso sozinho. Tem uma equipe junto aí. E vamos embora. Todos nós juntos. Sempre assim.